Finalmente chegou a hora da gente fazer o nosso esquenta aqui. Faz tempo que não tem esquenta no canal, hein? Eu já fiz esquenta para vários filmes. Esquenta Pânico, esquenta Indiana Jones, esquenta Jurassic World. Agora chegou a hora do esquenta Karate Kid, um esquenta bem mais curtinho. Na verdade vai ser só esse vídeo, eu não vou fazer de cada filme analisando. Até tinha pensado em fazer, mas infelizmente não deu tempo. Mas eu não podia deixar de fazer um vídeo aí pelo menos comentando sobre a franquia e minha expectativa para o novo filme. Então vamos começar pelo começo. Karate Kid 1, A Hora da Verdade, né? Aqui no Brasil levou o subtítulo de A Hora da Verdade, filme de 84, com Pat Morita fazendo o Miyagi, temos o Ralph Macchio fazendo o Daniel LaRusso, ou Daniel San, a Elizabeth Shue como a Ellie e também o William Zabka como Johnny Lawrence. Lógico que a gente tem um elenco bem maior, esses são os principais nomes e na verdade acho que dessa galera a pessoa que ficou mais famosa aí foi a Elizabeth Shue, que acabou estrelando mais filmes conhecidos, blockbusters em Hollywood. Mas a gente sabe que hoje em dia todos eles aí estão em evidência, inclusive os coadjuvantes, por causa de Cobra Kai. Todo mundo retornou aí nesse revival que começou no YouTube e depois foi pra Netflix. Falando nisso, aqui nesse esquenta eu vou falar só dos filmes de cinema, tá? Não vou tratar de Cobra Kai, então a análise vai ser só do que a gente vê nos filmes. Voltando então, Karate Kid, A Hora da Verdade, mostra a história do Daniel LaRusso, que é um menino que acaba mudando junto com sua mãe de Newark para Los Angeles. E lá então ele vai morar tipo num condomínio de casas ali, e quem é o faz tudo, digamos assim, quase como um zelador ali do local, é o Miyagi, que é interpretado, como eu falei, pelo Pat Morita. Então a história vai partir daí, o menino já tem um interesse em Karatê, o Pat Morita, ou melhor, o Miyagi, manja de Karatê também, e aí quando eles veem que tem esse assunto em comum, e o menino precisa se adaptar, não está satisfeito com a mudança para um lugar novo, e aí ele começa a ensinar então esse menino a ter disciplina, a se comportar nas adversidades aí da vida, né, nos vilões, nos bullies que acabam aparecendo no seu caminho. Elizabeth Shue faz a namoradinha, o interesse amoroso dele. Em cada filme foi colocado um interesse amoroso diferente. Na verdade, no último nem chega a ser um interesse amoroso, acaba sendo mais uma amizade. No último que eu falo, Karate Kid 3, na trilogia original. Então, o primeiro filme basicamente é isso. Aí ele vai ter um oponente ali na escola, que é o Johnny Lawrence, que treina numa escola de Karatê, que é bem com uma filosofia assim de pancadaria mesmo, né? De sem piedade, que é diferente da filosofia Zen do Miyagi. Então são dois tipos diferentes dois modos diferentes de encarar o Karatê e de encarar a vida, digamos assim. Então no final a gente vai ter ali um grande embate entre esses dois personagens e a gente vê que o Johnny Lawrence tem outras camadas que não são exploradas no filme, que ele sofre um certo abuso emocional que depois em Cobra Kai vai ser bem mais explorado. Em Karate Kid 2, A Hora da Verdade continua, já vamos de 84 para 86. A gente vai ver o Daniel LaRusso viajando com o Miyagi, que tem um problema familiar lá em Okinawa, no Japão. E aí o Daniel vai junto também, a mãe dele acaba viajando, acho que ela vai viajar, acho que é, né? Ela viaja, é até engraçado que tipo, a mãe do Daniel no primeiro filme é mais presente, mas no segundo e no terceiro sempre dá uma desculpa ali pra ela não estar junto, e acontece tanta coisa com ele, ela não fica nem sabendo, né? Sei lá, ou fica, mas não mostra porque não é interessante ver no filme, mas é engraçado como ela acaba ficando ausente e ele passando por várias situações, tanto no Japão quanto no terceiro filme, que eu já vou chegar lá. Então aqui eles vão pra Okinawa, como eu falei, aliás, Okinawa, a vila de Okinawa foi filmada lá no Havaí, perto ali, perto não, na verdade no Kualoa Ranch, de frente para um lago famoso, o lago onde foi feito até o Lago da Mosasauro em Jurassic World, também é próximo ali onde morava o Owen, que tem um trailer, né, também em Jurassic World. Então se você quiser ver um pouco dessa locação, no último vídeo especial de VPC em Loco que eu fiz no Havaí, eu mostro bastante do Kualoa Ranch, vários filmes famosos foram feitos lá, não só Jurassic e Karate Kid, mas também Godzilla, Kong, Ilha da Caveira, Como Se Fosse a Primeira Vez, Pearl Harbor, sei lá, tem muito filme, Midway, tem muito filme feito lá, é um lugar muito famoso no Havaí, então se você quiser ver um pouco mais dessas locações, de onde foi feito, então, Karate Kid 2, assiste, vou deixar o link aqui em cima para você conferir. Nessa história, então, a gente vai ter tipo um respiro assim em relação à competição, porque no primeiro filme de Karate Kid tem aquela competição no final, né, aquele embate, no terceiro também vai ter, então aqui a gente tem uma outra paisagem, outro lugar, outro tipo de história, lógico que vão ter os vilões ali também, né, então assim,
vai ter treta ali também, vai ter briga, vai ter pancadaria, mas é um estilo diferente de história, inclusive tem uma questão climática ali, um clímax climático no final também, então assim, é um jeitinho diferente do Karate Kid, já a gente vê que muda o estilo do primeiro para o segundo, mas depois no terceiro volta mais ou menos para o estilo do primeiro, como eu falei, já lá em Los Angeles também, Cobra Kai já volta, né, que é essa escola com essa filosofia de sem piedade e tal. Então aqui é quase que um respiro. Karate Kid 2 não foi um sucesso assim de crítica, mas fez mais bilheteria do que o primeiro filme. Acho que o interesse já estava ali, né? Então muita gente foi assistir, mas o pessoal ainda preferia o primeiro. Aí a gente vai pro terceiro então, 1989, Karate Kid 3, o desafio final. O John Kreese, que era o sensei ali, o treinador do Johnny Lawrence no primeiro filme, acaba voltando para essa história. O Johnny Lawrence sumiu, só volta lá em Cobra Kai mesmo. E aqui o Kreese então tem um outro amigo dele, que era tipo um sócio no Cobra Kai, que vai ajudar, né? Porque essa galera tem toda uma história de passado, no Vietnã também. Como eu falei, não vou ficar dando muitos detalhes, é só pra gente relembrar mesmo, pra saber para onde a gente está indo com Karate Kid Lendas, que vai estrear agora no Brasil na quinta-feira, dia 8 de maio, né? Antes, inclusive, bem antes dos Estados Unidos, que vai estrear lá pro dia 30. Aqui no Brasil ia ser dia 29, acho, um negócio assim, acho que era um dia antes, ou 28. Alguma coisa assim, no final do mês, mas acabaram adiantando, provavelmente por estratégias de mercado, né? Por os embates aí no cinema, até porque final de maio a gente tem também Lilo e Stitch, tem Missão Impossível, né? Então, assim, vai ser uma pancadaria mesmo o final de maio nos cinemas. Mas lá fora se manteve, então no Brasil a gente vai assistir muito antes. Então vamos lá, Karate Kid 3, como eu falei, Cobra Kai está renascendo e agora tem um plot aí, todo um esquema para enganar o Sr. Miyagi e também o Daniel San. Eles vão fingir que são amiguinhos, assim, tipo, na verdade aparece um oponente mais jovem pro Daniel, mas o sensei dele ali, o mestre dele mais velho, finge que não conhece ele e que vai treinar o Daniel para derrotá-lo, mas na verdade eles querem fazer o Daniel e o Miyagi sofrerem, porque eles que trouxeram a derrota de Cobra Kai, né, que ganharam do Johnny Lawrence lá no primeiro filme e acabaram queimando, digamos assim, porque na verdade foi um final covarde ali. Eu sei que o Johnny também tem seus arcos de redenção, né, as pessoas que defendem ele, e realmente a gente vê que tem mais coisa por trás no primeiro filme, por mais que seja superficial, mas é muito claro ali que foi um final covarde, porque o treinador manda acertar a perna do Daniel. Tem aquela história do Daniel ter roubado a namorada dele, mas assim, isso pra mim não cola, ninguém rouba a namorada de ninguém, né? Se ela ficou com o Daniel é porque ela quis ficar com o Daniel, se ela era comprometida, né? No caso eles já tinham acho que até separado, né? O Johnny e ela, mas tipo assim, não tem essa de alguém roubar, né? Ninguém rouba ninguém, ela não é um objeto, né? Nem ela, nem ele, nenhum caso desse tipo. As pessoas fazem o que elas querem fazer, então a responsabilidade não é da pessoa que estava solteira ali, né? É de quem traiu, de quem largou, se for o caso, né? Então assim, o Daniel não é vilão pra mim no primeiro filme, não. Eram duas crianças, digamos assim, e cada uma com uma vivência e com seus problemas de vida, e eles acabavam tendo como espelho os mestres sensei e a sua criação e o ambiente que cresceram. Então assim, pra mim é isso que influenciou. Não quer dizer que o Johnny era o bonzinho e o Daniel não era, tipo assim, cada um tinha seus problemas, estavam numa fase de amadurecimento, digamos assim. Mas então agora no terceiro filme vai ter todo esse plot pra enganar, né, como eu falei, putz, dá uma raiva. Inclusive o Ralph Macchio falou que ele achou que esse filme estava regredindo o personagem dele, porque ele acaba se virando contra o Miyagi num momento da história, mas eu acho que não, acho que faz parte do crescimento, dúvidas, né, coisas que ele quer. Tudo bem que ele sempre foi muito fiel ao Miyagi, mas eu não vejo assim, mas na carreira dele, na vida pessoal ali, o ator acabou até buscando outros desafios, né? Esse não foi o desafio final, ele buscou outros desafios, outros tipos de papel no cinema. Mas eu acho o filme super bacana, né? Da raiva dos vilões, acho que a história é bem construída, eu achei bem legal também. Gosto de todos. Aí a gente vai então para 1994, 10 anos depois do primeiro Karate Kid, a gente tem The Next Karate Kid, sim! Ralph Macchio, Daniel LaRusso não volta para esse filme, a gente vai ter um novo aprendiz, ou melhor, uma nova aprendiz, mas Pat Morita volta. É o último treinamento dele, o último filme de Karate Kid que ele participou foi esse daí. Então assim, todos os originais dos Karate Kids tem o Pat Morita, hein? Mas então quem que ele vai treinar? Ele vai treinar a Judy Pierce, interpretada pela Hilary Swank, que
não voltou para Cobra Kai. Então, já vou falar sobre a expectativa de repente ela aparecer em Karate Kid Lendas. Esse filme é bem legal porque a Julie é diferente do Daniel LaRusso, que era um menino super fiel, via assim o Sr. Miyagi como o melhor amigo dele mesmo, uma figura assim, um mestre para a vida dele, então tinha muito respeito com ele, né, por mais que às vezes eles não se entendessem muito bem. Aliás, no terceiro filme, esqueci de comentar, tem toda uma história com o bonsai, uma aventura que ele e a nova namoradinha dele, amiga dele ali, acabam descendo tipo um penhasco para buscar esse bonsai que é valiosíssimo, tal, assim, que nem eu falei, né, e a mãe dele tipo nem sabe dessas coisas que estão rolando, eles ficam lá jogados ali, não conseguem subir. Então assim, eu esqueci de comentar isso, mas é um lado também da história interessante, porque ele ajudou o Miyagi a abrir uma loja de bonsais, tal, assim. Então assim, tem outras historinhas paralelas aí dentro dos filmes. Mas como eu falei, só estou aqui relembrando mesmo superficialmente, mas acho que isso era importante comentar. Mas agora no quarto filme, então, a Julie não é alguém que olha pro Miyagi assim como um mestre. Na verdade ele acaba ficando na casa dela porque o avô dela era comandante do Sr. Miyagi na guerra, então ele era muito próximo da família, tal. Aí ele acaba falando pra avó dela, olha, vai lá, fica em Los Angeles na minha casa, pode deixar que eu fico aqui, eu cuido da Julie. Então ele já estava com esse foguinho dentro dele de querer ensinar de novo, né, porque o Daniel já não está mais nessa história. Acho que ele ficou com essa vontade de passar os ensinamentos dele para frente, os ensinamentos do Miyagi-Do. Então ela não vai facilitar não, ela é bem rebelde, é bem diferente. E aí tem uma história dela também com um falcão que ela fica cuidando, que se machucou. Tem o pessoal da escola também que fica fazendo bullying com ela também, um menino lá que quer sair com ela toda hora, sabe? Tipo, nossa, ficam perturbando bastante, né? E é um pessoal da pesada também. Tem um pessoal que tipo é quase que uma polícia do colégio, assim. Não é uma escola de karatê, mas eles são treinados também para lutar. E é aquela coisa bem assim, também covarde, né? E é legal que o Miyagi, num dos filmes Karate Kid, fala pro Daniel, né, pro LaRusso, tipo, ah, você tá parecendo uma menina lutando, assim, acaba soando até uma coisa meio machista, né? Então é legal que nesse filme ele acaba ensinando uma menina e tendo vontade de ensinar, e aí ele compra vestido pra ela, ensina ela a dançar. Então assim, por mais que seja nos anos 80 lá, e agora nos anos 90 ele acaba meio que corrigindo isso, e é um cara tão zen e tão sábio, que eu achei que foi legal. Esse filme acabou limpando aquela coisa que ele meio que diminuiu o sexo feminino ali. Eu acho que foi legal. É legal ver uma menina Karate Kid. Aí em 2010, então, a gente vai ter o remake, né, um reboot ali de Karate Kid, que era uma releitura, na verdade. Na verdade, agora o Jaden Smith faz o Dre, que vai ser ensinado pelo Sr. Han, né, Mr. Han, que é o Jackie Chan que interpreta. Então assim, é uma história bem diferente. Na verdade, ele não vai ser o menino do Karatê, ele vai ser o menino do Kung Fu, porque ele vai aprender Kung Fu na China. Mas a história tem muitas coisas parecidas. Ele se muda com a mãe também pra China, tal, por causa de trabalho. É muito diferente o filme, mas é até estranho que agora vai se juntar o cânone, né? Porque algumas coisas são muito parecidas. Algumas partes, beleza, dá pra relevar, porque, por exemplo, o Han bêbado lá, por causa de um problema na família dele, igual o Miyagi bêbado no primeiro filme, beleza, as pessoas passam por traumas e dramas na vida, acabam enchendo a cara, ou a mãe mudando com o filho para algum lugar, isso acontece a toda hora, famílias que têm que mudar, se adaptar, isso, beleza. Mas, por exemplo, no final, assim, a parte da competição, que acerta na perna do Jaden, do Dre, e aí ele sai, aí o Han faz lá um negócio para ele voltar, é tudo muito parecido. Então, algumas coisas a gente vai ter que relevar, eu acho, para poder entender, aceitar, na verdade, não entender, mas aceitar que agora faz parte do cânone, né? Mas eu imagino se o Dre e o Daniel LaRusso se encontrassem e conversando, falando assim, nossa, o que aconteceu com você foi igual que aconteceu comigo no final da competição. Caramba, que coincidência, que loucura, né? Tipo assim, ia ser muito estranho. Mas é legal também que o Dre aqui também é um personagem bem diferente do Daniel LaRusso, então ele também é um pouquinho rebelde, mas ele também aprende a ver o Han como um amigo. Na verdade, até nesse remake tem umas cenas cortadas, aí um final alternativo que tá no Blu-ray, não sei se você já assistiu, qualquer coisa você me fala aí nos comentários, mas que até no final o Han vai se vingar, né? Diferente do Miyagi ali que faz que vai dar um golpe no Chris e pega no nariz dele, uma coisa assim, o Han vai dar porrada mesmo. Aí a Drake fala, não Han, tipo assim, que traz um bom senso. Eu achei até legal, porque mostra que o Han é diferente do Miyagi, só que eles acabaram cortando essa cena do filme porque acho que realmente ia tirar o foco do principal. Até tinha uma briga dele com o treinador do oponente dessa versão do remake, um estilo bem Jack Chan, assim, dos filmes clássicos do Jack Chan, com cadeira, sabe, aquelas piruetas e tal. E até no final a mãe do Dre também dá um soco no vilão que tá ali, todo já... Ela dá um tapa, um soco, sei lá, no cara. Então assim, cortaram tudo isso.
mas eu entendo que ia tirar o foco da história, ia ficar mais longo do que precisava. Aliás, o filme é bem longo, tem 2 horas e 20, né, esse remake. Mas ao mesmo tempo ia mostrar um lado diferente do Han, que era diferente do Miyagi, né? Mas é isso, é um filme que fez sucesso comercialmente, nunca foi meu preferido, porque eu gosto muito dos clássicos, mas eu gosto também, acho legal. Inclusive eu revi todos para poder fazer esse vídeo, né, para relembrar e também como esquenta mesmo pro filme novo. E eu gostei mais do que eu gostava antigamente, foi bem legal rever. E agora vamos lá então, 2025 estamos prontos para Karate Kid Lendas, e agora a gente sabe que vai ter uma ligação então entre o Han e o Daniel LaRusso, ou melhor, e o Miyagi, né? Mas ele vai procurar o Daniel lá, ele tem interesse em procurar ele, porque ele tá vivendo em Nova York, e aí tem um pupilo dele ali novo, que agora é o Ben Wong, é o novo Karate Kid, né? E aí ele mostra que conhecia o Miyagi, né? Mas como que conhecia? Ele treina Kung Fu e tal. Aí o diretor deu uma declaração no final do ano passado falando que a resposta tá nos filmes Karate Kid. Então, no Karate Kid 2 tem uma cena que o Miyagi fala para o Daniel LaRusso que todo o aprendizado, né, do Karatê e do Miyagi-Do veio de uma história de um dos seus ancestrais, o Shimpo Miyagi, que é um cara que era um pescador, que um dia encheu a cara e acabou ficando tão bêbado que acordou na China, né? Imagina essa ressaca. Ele acordou na China, acabou ficando por lá, 10 anos depois ele voltou para Okinawa, aí ele voltou com os ensinamentos do Karatê, com toda a filosofia do Miyagi-Do e também uma mulher e 2 filhos. Então, provavelmente, a ligação com o Han vai ser daí. Ou é um cara que era da mesma família, sei lá, um parente mais distante, ou no mínimo é alguém que pode ter aprendido essa filosofia lá, e aí então talvez não divida um laço assim de sangue, mas sim um laço dos mesmos ensinamentos. Por mais que um tenha ido pro Kung Fu e o outro pro Karatê. Inclusive o Han e o Miyagi são a favor de não lutar por qualquer coisa, a não ser que seja para defender honra, uma coisa que vai evoluir você como pessoa, mas não brigar por brigar. Então provavelmente essa vai ser a ligação. E será que a Julie Pierce ou o Dre vão aparecer aqui nesse filme também, né? O pessoal pede pela Julie faz muito tempo, desde Cobra Kai ela acabou não aparecendo. O Ralph Macchio, os criadores falaram que foram atrás dela, da atriz, e ela por algum motivo não quis voltar. Aí eu fico pensando, será que eles colocaram tipo a opção pra ela, ó, você pode voltar em Cobra Kai, ou você pode voltar pra um cameo, né, uma participação no filme de cinema. Tomara, né, sou eu sonhando de repente aí, porque eu queria muito que ela voltasse e todo mundo voltou pra Cobra Kai, né, os principais acabaram voltando e ela é um buraco assim, então seria pra fechar realmente com chave de ouro, um filme chamado Karate Kid Lendas. Todos os aprendizes poderiam voltar nesse filme, né? Por mais que não tenha espaço para fazerem grande parte da história, uma participação seria bacana, saber o que aconteceu com ela depois. A última que foi treinada pelo Miyagi, que a gente viu pelo menos, né? No cinema e tal. Então seria muito legal ela voltar. Então eu estou imaginando que de repente pode ser essa situação, torcendo para que ela volte, que seja uma surpresa aí do filme. Mas é isso, tô bem animado, vou assistir então essa semana, próximo vídeo, vou voltar então falando o que eu achei de Karate Kid Lendas, fica de olho aí. Vai ter vídeo também de coleção agora semana que vem, então espero você nos próximos vídeos, me conta nos comentários qual é a sua expectativa, se você gosta desses filmes, o que você espera de Karate Kid Lendas. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo.